Olá, pessoal. Agora espero que esteja gravado. Aula de hoje nós vamos falar sobre testes diagnósticos. Nós temos ouvido muito falar agora com esse COVID, qual é o teste mais sensível, qual é o teste mais específico, qual teste rápido é melhor. Vamos entender um pouco o que é isso, um teste ser sensível, um teste ser específico. Como exemplo, pessoal, do teste diagnóstico, vamos supor que chegue uma pessoa, um amigo está conversando com você e diz assim: hoje eu amanheci com febre, vômito e cefaleia. E você pode pensar, nossa, acho que ele está com meningite. Mas não tem certeza. E se ele apresentar rigidez na nuca? Essa probabilidade aumenta ou não? Ela aumenta. Então, vamos supor que uma pessoa chegue de Manaus com dor no corpo, febre. Você vai pensar o quê? Que ele fala só que tem dor no corpo, febre. Você vai pensar, tá com uma gripe, tá com Covid. Aí ele fala, mas eu vim de Manaus, eu vim de Mato Grosso. Aí você já vai pensar que é febre amarela. Então, essa probabilidade aumenta. Só que em ambos os casos, essa probabilidade vai ser verificada por um teste. E qual seria o melhor teste? Os testes diagnósticos, eles auxiliam, eles são um apoio diagnóstico, mostrando o que é mais sensível. Então, vocês têm ouvido falar, a pessoa chega com sintomas de dor no corpo, cefaleia, febre, faz um raio-x e o pulmão tá limpo, não vê nada no raio-x. Por que que não vê nada? Aí vai fazer uma tomografia, o pulmão tá todo tomado por inflamação e tá com Covid. O que que acontece? A tomografia, ele é um exame muito mais sensível. Ele consegue detectar a doença em quem realmente tem. Já a radiografia, para este tipo de doença, não consegue detectar a doença. E aí você pode ser classificado como não COVID e você ter COVID, como nós já estamos ouvindo falar de alguns casos, em que a pessoa vai para casa e aí ela piora e morre. Então, é muito importante a gente saber o que é sensibilidade e o que é especificidade e aonde que eu vou usar em que situação. Todo teste, pessoal, diagnóstico tem sempre um grau de incerteza. A epidemiologia, o que ela faz? Ela usa a probabilidade para tentar diminuir essa incerteza. Então, os testes que são criados, por exemplo, a tomografia, para saber o que é melhor, medicamento, qual o melhor medicamento, qual o melhor procedimento, como é que eu sei que esse medicamento é bom para essa doença e se outro medicamento é bom para aquela doença, como é que eu sei que procedimento eu vou fazer para um e que procedimento é melhor fazer para o outro. Isso vai pelas leis da probabilidade, que nós vimos já. Então, os testes, eles são uma probabilidade. Tudo que a gente faz e não repara é uma probabilidade. Então, vamos ver como que a gente calcula essa probabilidade. Então, pessoal, o que na verdade nós queremos? Nós queremos que juntar os testes positivos e os verdadeiros doentes, ou seja, as evidências positivas. Então, nós temos uma intersecção. Lembra uma coisa e outra. E é esta intersecção que nos interessa. E por que é importante separar bem o doente do não doente? Vocês estão vendo aí no Covid-19, algumas pessoas diagnosticadas sem Covid-19 e que foram para casa e morreram por Covid. Por que é tão importante a mais perfeita identificação do problema de saúde? Porque estamos trabalhando com vidas, com seres humanos, independente se for animal, ou pessoas, ou o que for. Tudo que respira e que vive é de suma importância para todos na nossa vida. Então, vejam, o que acontece? Se eu tenho que conseguir separar bem os não doentes dos doentes, porém, muitas vezes,
há não doentes que vão ser classificados por doentes por um erro num exame, ou doentes que foram classificados como não doentes. O que é pior, né? A gente não sabe o que é pior. Dos dois casos, tanto falso positivo como falso negativo, são situações que não gostaríamos que acontecesse. E vamos ver como é que podemos calculá-los para diminuir esses falsos positivos e esses falsos negativos, ou seja, como podemos separar bem os doentes dos não doentes. E aí, pessoal, começando com um exemplo, depois nós vamos fazer um exemplo prático. A doença que é o meu padrão ouro. Então, o meu padrão ouro fica sempre na coluna. E o que eu quero comparar ao meu padrão ouro, ele vai ficar na linha. Então, vejam, o meu padrão ouro deu positivo ou presente, o meu teste deu positivo. Isso quer dizer que um aconteceu e o outro. Então, eu tenho o verdadeiro positivo. O teste, a doença deu ausente e o teste deu negativo. Então, eu tenho o verdadeiro negativo. Porém, quando eu tenho a doença é presente, mas o teste deu negativo, no caso, ele tinha COVID e o raio-x deu negativo, eu tenho o meu falso negativo. Ou ele não tinha COVID e o teste deu positivo, eu tenho o meu falso positivo. E vejam que o total de verdadeiros doentes, de verdadeiros não doentes, estão na coluna do meu padrão ouro. E o total de testes positivos e negativos estão na minha linha. E agora, pessoal, vamos aprender como calcular e entender o que é sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, utilizando para isso um exemplo prático. Vocês têm isso na apostila de vocês. Vocês podem, por favor, ficar com essa tabelinha na apostila, olhando pela apostila, para que a gente possa ver. Neste caso, a anemia é o meu padrão ouro. Ela é bem identificada, a pessoa com anemia e sem anemia. Porém, quero lançar um teste que se chama ferritina sérica. Eu quero saber se esse teste é tão bom quanto o exame que detecta anemia e não anemia. Então, eu tenho a ferritina sérica positiva e negativa. Vejam, eu vou ter 731 pessoas, que eu chamo de A, que tem anemia e ferritina sérica positiva, ou seja, são meus verdadeiros positivos. Eu vou ter um grupo sem anemia com ferritina sérica negativa, esses 1.500, que eu chamo de D, ou seja, são os verdadeiros negativos. Porém, eu vou ter um grupo aqui que tem anemia, porém, a ferritina sérica deu negativo. E eu vou ter um grupo que não tem anemia, porém, o exame de ferritina sérica deu positivo. E aqui eu tenho o total com anemia, sem anemia, o total de ferritina sérica positiva e o total de ferritina sérica negativa. Sensibilidade. A gente tem ouvido falar qual seria o teste rápido mais sensível para detectar o COVID-19. E o que é essa sensibilidade? A sensibilidade é uma probabilidade de verdadeiros positivos entre quem tem a doença. Ou seja, é a capacidade do teste de provar que ele tem a doença quando de fato ela existe. Então, eu vou conseguir separar quem tem COVID-19 de quem não tem COVID-19. Então, esse teste é altamente sensível. E ele é uma probabilidade. E é uma porcentagem, ele varia de 0 a 100%. Como eu calculo? Sensibilidade é representada pela letra S maiúscula e na nossa tabelinha é A sobre A mais C, ou seja, os verdadeiros positivos, que é positivo do padrão ouro e positivo pelo teste, dividido pelo total de positivos do meu padrão ouro, ou seja, o total na coluna.
No nosso caso aqui de exemplo, deu 90,2%. E agora, pessoal, por outro lado, se eu quero afastar a doença quando de fato ela não existe, ela não está presente, eu tenho a minha especificidade, ou seja, que é a probabilidade de verdadeiros negativos entre quem não tem a doença. Ou seja, eu vou conseguir só separar bem quem tem a doença, quem tem teste negativo e não tem a doença, tá? O símbolo da especificidade é E maiúsculo, e na nossa tabela, então, são os verdadeiros negativos, ou seja, negativo pelo padrão ouro e negativo pelo teste, pelo total de verdadeiros negativos ou ausente de doença no meu padrão ouro. No nosso exemplo, deu 84,7%. Um teste que seja altamente sensível e altamente específico, que é o caso do COVID, o que acontece? Ele vai conseguir separar os doentes dos não doentes. Então, eu vou ter curvas separadas e eu vou conseguir identificar com mais precisão os doentes dos não doentes. E vou diminuir os falsos positivos e os falsos negativos, tá bom? Falamos até agora sobre a sensibilidade, especificidade, que é a comparação do que eu estou testando com o meu padrão ouro. Agora, vamos verificar a probabilidade do teste ser verdadeiro. É o que a gente chama de probabilidade pós-teste. Então, nós temos o valor preditivo positivo, que diz o seguinte: a proporção de verdadeiros positivos entre todos os indivíduos com teste positivo. Ou seja, qual é a probabilidade de que uma pessoa com teste positivo tenha realmente a doença? No nosso caso, o símbolo é VPP maiúsculo, então são os verdadeiros positivos dividido pelo total de testes positivos. Vejam que o meu denominador agora é o total na linha, enquanto sensibilidade e especificidade, o meu denominador são os totais da coluna. Neste caso, o VPP é 73,2%. De outra forma, também nós temos o VPN, valor preditivo negativo, ou seja, é a probabilidade de um paciente com teste negativo não ter realmente a doença. Na nossa tabelinha são o D, ou seja, os verdadeiros negativos, dividido pelo total de testes negativos. Vejam que o meu total, o meu denominador, está na linha. Neste caso, o valor deu do nosso exemplo 94,9%. Acurácia. A acurácia é representada pela letra A maiúscula. E como ela é calculada? É os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos dividido pelo total de resultados possíveis. Ou seja, eu quero saber qual é a proporção de acerto de um teste diagnóstico. Quantos que ele identifica de verdadeiro positivo e de verdadeiro negativo. Isso eu chamo de acurácia do teste. E por fim, pessoal, que vocês vão ver no artigo, a curva ROC. A curva ROC representa a sensibilidade e a especificidade. Mas vejam que no eixo do X é 1 menos a especificidade, ou seja, ele começa do 100 para o 0, e a sensibilidade de 0 a 100. E onde a curva vira é o que eu determino como ponto de corte. Então, como que eu defino o ponto de corte de obesidade, IMC, outra? Eu defino por estudos onde a curva vira, esse é o meu ponto de corte que eu posso utilizar. Isso vale para várias coisas que nós vamos ver através do artigo.
Pessoal, vocês vão ver que os testes diagnósticos são muito fáceis de serem calculados e no momento que estamos, eles são muito importantes para o nosso entendimento. Eu coloquei aqui o Apolo, que é o deus da luz, das artes, da música, representado pelo Sol, para que ele possa iluminar os nossos pensamentos, tanto na realização dos nossos exercícios, como também na leitura e na interpretação do que é sensibilidade e especificidade, apresentados no artigo que está como exercício. Bons exercícios a todos e no próximo vídeo tem um exemplo de como realizar os cálculos.